Ed e Lorraine Warren são um casal de investigadores paranormais mais conhecidos no mundo, com mais de 10 mil casos investigados em 5 décadas de atuação, incluindo casas assombradas, objetos amaldiçoados, possessões demoníacas. E ao longo desses anos, eles registraram esses casos. Alguns viraram filmes, outros foram esquecidos ou enterrados de propósito. E hoje vamos reabrir os arquivos mais sombrios do casal. E o sexto deles é sobre a família Snedeker, que inspirou o filme Evocando Espíritos. Então peguem a pipoca e se preparem para o susto. O ano é 1986 e a cidade é Hurleyville, no estado de Nova York, Estados Unidos. A família Snedeker iria descobrir algo que iria abalá-los e mudaria suas vidas para sempre. A família era composta por Allen e Carmen, os filhos do primeiro casamento de Carmen, Philip Bradley, e os filhos do casal Jennifer e Alan Jr. Infelizmente, o que parecia somente uma tosse seca, apareceu um caroço no pescoço de Philip, e preocupados, o garoto foi levado ao hospital para exames. Uma biópsia foi feita e descobriram que ele tinha linfoma de Hodgkin, um câncer linfático que afeta o sistema linfático do corpo. Com isso, Philip precisaria passar por vários exames e tratamentos. Então, Carmen dirigia 170 quilômetros todos os dias até Connecticut para que seu filho fosse tratado. A cada vez que os dois iam, a viagem se tornava mais pesada. A cobaltoterapia drenava Philip e ele sentia muitas dores e náuseas, e as longas viagens já estavam lhe fazendo mal. Vendo seu filho então sofrer, Carmen decide se mudar para Connecticut para ficar perto do hospital e começa a ver as casas nas redondezas. Como era uma família de 5 pessoas, precisavam arrumar um lugar grande, mas também barato, porque o tratamento de Philip era muito caro e as contas estavam se acumulando. Carmen rodou vários lugares procurando a casa perfeita, mas nenhuma que entrasse nos quesitos necessários para sua família, até que encontrou uma casa colonial com a placa "Aluga-se". Ela resolveu visitar o local e ficou maravilhada. Era perfeita, grande, espaçosa, então ela ligou para o dono e o preço também era excelente. Pronto, essa era a casa. Carmen chegou em casa então e contou para a família toda e decidiram se mudar. Começaram a se preparar e naquela noite Carmen teve um pesadelo com caixões, cadáveres, ganchos e um homem estranho sem rosto vestindo um robe branco andando por entre as fileiras de caixões. Então, hora de mudar. 30 de junho de 1986, a família Snedeker chegou na casa nova. A casa estava em reforma e muitas coisas estavam fora do lugar. No total, havia 5 cômodos no primeiro andar e ao entrarem em um deles, no fim do corredor, Allen e Carmen encontraram coisas sinistras. No quarto, haviam itens como ferramentas estranhas, enferrujadas, tubos, mangueiras, lâminas e numa mesinha havia caixas que dentro tinha muitas placas de metal retangulares que eram usadas para escrever os nomes dos mortos nos túmulos. Então descobriram que a casa já havia sido uma funerária. Os dois notaram também que em cima de todas as portas da casa havia um grande crucifixo de metal. Mas não para por aí. Quando desceram no porão, ele era grande e dividido em cômodos. Em um deles, encontraram uma plataforma retangular presa a correntes e conectada a uma grande talha elétrica. Ao olharem para cima, viram um alçapão do mesmo formato da plataforma. Depois, escondido embaixo da escada, encontraram um poço de concreto. No outro cômodo, havia uma mesa de necrotério com manchas avermelhadas. Na parede, havia uma pia com as mesmas manchas. O cheiro do lugar era fétido. Os dois saíram do porão e disseram que se livrariam de tudo aquilo e não contariam para as crianças e que precisavam então do lugar para cuidarem de Philip. Depois eles perguntaram para o dono do local e ele disse que sim, a casa era uma funerária e pediu para eles não mexerem em nada e deixarem as coisas que encontraram lá. Carmen ficou enraivecida com esse comentário,
mas concordou sem ter uma outra opção. Ele disse então que o dono original já estava com uns 90 anos e mora com o filho e que ele, como dono atual, aluga para algumas pessoas que precisam resolver coisas nas redondezas, como ela mesma, e que a casa não era uma funerária há mais de 2 anos. A mudança foi feita, mas Allen tinha que retornar para Hurleyville até que sua transferência fosse efetivada e retornava sempre nos fins de semana. Philip estava feliz que pela primeira vez ele teria um quarto próprio e resolveu se ajeitar no porão. Carmen e Allen esconderam todos os itens encontrados e os trancaram no cômodo ao lado. Philip se ajeitou e começou a dormir no porão, mas ele sentia algo estranho e macabro naquele lugar. Nos primeiros dias, ele se sentia observado, ouvia passos largos e quando se virava, nada estava ali. Ele sentia que a casa era maligna. Então, num dia, ele confidenciou a sua mãe que não queria dormir mais no porão porque a casa era maligna. A Carmen ficou perplexa com o que ele disse e também pensativa. Philip então começou a dormir no sofá da sala e ele se sentia culpado de fazer com que a família inteira se mudasse por conta dele e não queria ficar levando mais preocupação para a mãe, sobre o que estava sentindo naquele lugar. Até que numa manhã, depois de tomar café sozinho na cozinha, ele começou a ouvir uma voz masculina grave chamando o seu nome. A voz repetiu várias vezes e quando ele foi investigar, percebeu que a voz vinha do porão. Agora a voz impaciente dizia para ele descer no porão. O garoto foi descendo e ouviu uma risada e a voz novamente, pedindo para ele que ele descesse porque ele queria mostrar alguma coisa ao garoto. O menino foi lentamente descendo as escadas, a atmosfera ficou pesada e ele sentia que havia mais alguém ali, mesmo que não conseguisse ver nada. Ele então desistiu e voltou até a sala, mas a voz continuava a chamá-lo e pedindo para descer. Philip tapou seus ouvidos e não queria mais escutar aquilo. Ele se sentou no sofá, pegou um cobertor, ligou a TV, deixando no som mais alto possível para abafar essa voz sinistra. Fechou os olhos, tremendo de medo, até que a TV desligou e agora a voz o chamava da sala. Philip levou um susto, mas era sua mãe perguntando se estava tudo bem. Ele disse que ouviu vozes de um homem vindo do porão. Carmen disse que não tem ninguém lá, mas ele insistia que tinha sim e que a casa era maligna. E ela então resolveu contar a verdade e pediu segredo a ele. Philip já imaginava e ela disse que ninguém havia morrido ali, os corpos foram levados para serem preparados para os enterros e que não existe isso de fantasma e vozes do além. Mas depois da revelação, Philip estava mais convencido ainda que havia algo terrível lá. Num belo dia, o dono do local, o Sr. Lawson, apareceu na casa para ver se estava tudo bem. Então Carmen aproveitou a ida dele para tirar algumas dúvidas. Ela o levou até o cômodo para mostrar a plataforma com a talha elétrica e perguntou o que era. Ele revelou que era um elevador de cadáveres. Os corpos eram trazidos por meio da rampa e preparados na sala ao lado. Depois colocavam o corpo pronto na plataforma e o alçava para cima. Ela perguntou sobre o poço, que era um tanque de sangue onde era drenado o sangue do corpo e por meio da banheira o sangue ia até o tanque séptico. Ela também perguntou das cruzes e ele só disse que era para mantê-las. Simplesmente não era para mexer em nada. O comportamento do Sr. Lawson deixava realmente intrigada. Mais tarde naquele dia, Carmen estava preparando o jantar até que ouviu Jennifer gritar em seu quarto. Carmen correu loucamente até a filha e a encontrou correndo no corredor e perguntou o que estava acontecendo. A menina revelou que tinha uma mulher em seu quarto que estava parada com os braços abertos. As duas foram até o quarto e não havia nada. Carmen ficou com raiva, pensando que Philip havia falado sobre a casa, mas Jennifer disse que ele não contou nada para ela. Carmen então foi até Philip perguntar a ele se havia contado e ele disse não. Perguntou se ele havia pregado uma peça na irmã e ele também disse que não. E sua mãe disse que não queria mais aquele assunto dentro da casa. Intrigado, então, Philip cada vez mais acha que há sim algo estranho nessa casa. Primeiro as vozes, agora uma mulher fantasma. Ele se sentia solitário, já que sua mãe não acreditava em nenhum dos filhos. Num fim de semana, Allen chega com algumas surpresas para todos e combina com Philip de pescarem juntos. O garoto fica animado e depois do jantar
todos se reúnem na sala para ver um filme. Quando Philip vai ao banheiro, a voz retorna perguntando o que ele estava fazendo. Ele deveria descer. O corpo do menino gelou, ele desistiu de ir ao banheiro e voltou para a sala. Ele confidenciou isso com Allen sobre as vozes, que disse que acreditava nele, mas depois Philip ouviu uma conversa entre os pais se deveriam colocá-lo na terapia ou achavam que poderia ter algo a ver com o tratamento. Então o chão de Philip caiu e ele percebeu que nenhum dos dois acreditavam nele. Philip decidiu ir até a sua irmã, que estava acordada e temerosa, e o menino perguntou se ela estava bem. Ela disse que estava vendo fantasmas pela casa e Philip conta sobre as vozes. Os dois então percebem que estavam no mesmo barco e decidiram que a partir de agora iriam contar um pro outro qualquer coisa que acontecesse. É o início então de uma aliança. Dias se passaram e Philip ainda ouvia vozes. Agora elas não vinham mais do porão e sim da sala onde ele dormia. Então, durante a noite, ele acendia todas as luzes para poder dormir. E sua mãe, mesmo assim, continuava não acreditando nele. Jennifer também começava a sentir que não estava sozinha no seu quarto. A mãe já nem ligava mais para o que os filhos falavam e só queria um momento de paz. Então escrevia no seu diário até que, numa sexta-feira, próximo ao anoitecer, estava Carmen escrevendo até que ela ouviu a voz perguntando: Carmen, você está aqui? Ela fica intrigada e pergunta se era o seu marido, mas sem resposta. Ela acha que a saudade de Allen estava fazendo isso com ela e deixou para lá. Meses se passaram, Philip mais fraco e magro por conta do tratamento, mas ele havia parado de falar sobre as vozes com sua mãe e andava muito mais rebelde. Mas Carmen encontrava diversas vezes Philip e Jennifer sussurrando, e quando ela se aproximava, os dois paravam e saíam de perto. Até que num dia em que Carmen estava lavando o chão da cozinha com o esfregão, ela sentiu um cheiro estranho e o piso do chão começou a ficar vermelho escuro. O pano encharcado de vermelho, os pés dela manchados de vermelho também. Ela ficou desesperada e tentava esfregar mais e mais o chão para limpá-lo e algo ressoava na sua cabeça. O Philip dizendo meses atrás que a casa era maligna. As vozes de Philip ficavam cada vez piores, dizendo para ele descer no porão. Eles têm coisas para fazer, que precisava lhe contar um segredo, que teria que começar logo, que não havia mais tempo a perder. Ele também começava a ver vultos pela casa por entre os olhos. Já chegando no mês de setembro, Carmen presenciaria algo inexplicável. Preparando o almoço para o feriado, ela foi até a cozinha pegar os pratos para montar a mesa na sala. O telefone tocou e ela deixou os pratos empilhados com os talheres em cima de uma bancada na cozinha. Ela atendeu o telefone e era sua mãe. Depois de desligar, voltou para a cozinha. E cadê os pratos empilhados no balcão? Sumiram. Ela, perplexa, sem acreditar, foi até a sala para ver se já não tinham colocado na mesa. E nada. Voltou para a cozinha e quando abriu o armário, os pratos estavam lá, como se ela nunca os tivesse tirado. Os talheres também estavam de volta nas gavetas. Ela começou a respirar ofegante e fez uma pequena prece. Quando Bradley voltou de viagem de férias, Philip teve a ideia dele dormir com o irmão no porão, assim ele não ficaria sozinho. Bradley gostou da ideia e os dois então iriam dividir o quarto. Bradley perguntou a ele por que ele não dormia lá e Philip contou tudo o que aconteceu e Bradley ficou receoso de morar possivelmente numa casa assombrada e de dormir num lugar onde cadáveres eram levados. Naquela noite, os dois se prepararam para dormir e desceram até o porão, mas Bradley esqueceu de escovar os dentes e voltou para cima, deixando Philip sozinho. Morrendo de medo daquele lugar, o garoto então pegou o Walkman e começou a escutar uma rádio para ouvir música, até que do outro lado do cômodo, trancado pela porta francesa, ele viu uma pessoa o observando. Um jovem de uns 20 e poucos anos, pálido e extremamente magro, como se fosse um cadáver, cabelo preto e oleoso, uma camisa preta e calça jeans. O menino começou a abrir a porta com a mão. Philip saiu correndo do porão e subiu até a sala, onde simplesmente caiu no chão tremendo. Os pais ainda estavam assistindo TV e ficaram assustados
com o filho. Philip murmurou o que tinha visto. Allen desceu até o porão e, quando voltou, disse que não havia ninguém lá, mas Philip ainda repetia sobre a aparição. Allen começou a gritar com o garoto, que já estava cansado dessa história e que ele tinha que parar com isso tudo, e para ele voltar para a cama e dormir. Philip disse que queria ficar no sofá, mas Allen, ainda bravo, disse que ele tinha que virar homem e dormir no quarto dele. Carmen pediu para Allen parar com isso e deixar o filho dormir no sofá, mas Allen manda o menino descer. Bradley disse que acreditava nele e Allen fica mais bravo ainda por Philip ter contado pro irmão. Então ele desce até o porão e grita com Philip para ele nunca mais falar sobre esse assunto naquela casa. Ele estava proibido de tocar nesse assunto. Philip, então, acuado, teve que concordar. Carmen vai até Philip e pede desculpas pelo comportamento do pai, que ele estava cansado, mas na verdade, Allen era bebendo demais. Bradley fica com pena do irmão. Dias depois, Bradley e Philip estavam prestes a dormir e, já deitados na cama no escuro, viram 3 homens de pé do lado da cama deles. Eles fitavam a cômoda e tinham um robô de brinquedo. Os 3 usavam ternos. Um usava risca de giz e chapéu, os outros 2 completamente de preto. Eles murmuravam baixinho até que um deles pega um brinquedo e diz: "Pega os brinquedos." Esmagou o brinquedo na cômoda enquanto os outros riam. Philip gritou para Bradley para eles correrem e assim os 2 saíram depressa do porão e gritando até a mãe, que estava na sala vendo TV. Eles contaram para ela e ela foi até o porão, mas não havia nada lá. Porém, o brinquedo estava todo quebrado e peças por todo lado. Então ela decidiu conversar sozinha com Bradley para ele explicar o que aconteceu. Depois, ela foi conversar com Philip para ele contar a sua versão. Então ela percebeu que eles contavam exatamente a mesma história com os mesmos detalhes. Ela decidiu investigar o porão todo para ver se encontrava algum sinal de arrombamento e nada. Verificou todo o primeiro andar. Também nada. Mas quando entrou no cômodo do elevador de corpos, sentiu algo congelante e percebeu alguém andando atrás dela como uma brisa gélida. Mas não havia ninguém. Não querendo acreditar, ela voltou brava com os meninos e disse para pararem de ficar pregando peças e nunca mais tocar nesses assuntos de novo. Naquela semana, Philip ainda ouvia vozes perguntando a ele se ele estaria pronto e ainda mais vultos pela porta francesa. Depois começaram a acontecer coisas estranhas com a Carmen. O despertador, que estava programado para 7 horas da manhã, do nada se autoprogramou para o meio-dia. A bolsa e as chaves que ela havia deixado no balcão da cozinha desapareceram e só foram encontrados na cama de Philip no porão. Ela encontrou a torneira do banheiro aberta do nada e também objetos sumiam da casa. Tudo isso ela colocava a culpa no menino e ficava brava com ele. Numa noite, então, Allen havia escutado vozes abafadas vindo do andar de baixo e uma música baixa fúnebre como uma reunião para um velório. E quando ele desceu para investigar, não havia nada. Carmen sentia calafrios na cozinha como se alguém estivesse respirando no seu pescoço. Allen e Carmen sentiam a cama deles vibrando durante algumas noites, mas eles ignoravam tudo isso. Outro dia, Philip e seu amigo Jason estavam no porão conversando e ouvindo música até que os 2 viram um homem idoso por trás da porta francesa, extremamente pálido, com pele enrugada, um corpo magro quase cadavérico, unhas grandes e com roupas antigas. Mais uma vez, seus pais não acreditaram nele e brigaram severamente com Philip. Philip, então, cansado disso, cometeu um grande erro. Quando a voz novamente perguntou se ele estava pronto, Philip disse que sim e os 2 fizeram um acordo. Philip faria tudo o que a voz quisesse se o deixasse em paz. O acordo então foi feito. Philip havia mudado seu comportamento drasticamente. Ele ficou mais introvertido, calado, ficava cada vez mais ansioso para se ver longe de sua família e se isolava cada vez mais, passando a maior parte do tempo no porão em sua cama. Quando falava, era ríspido e seu semblante havia mudado completamente. Carmen percebeu essa mudança e ficava receosa se foi dura demais com o filho. Enquanto isso, Carmen e Allen presenciariam mais casos paranormais que ignorariam. Allen foi seguido por passos dentro da casa. Carmen ouviu vozes rindo
dormindo e numa noite um cachorro aleatório começou a latir para casa. Além de que a vizinha e a amiga de Carmen, Tânia, que foi jantar na casa deles, não aguentou ficar mais do que meia hora e quis ir embora por estar desconfortável, dizendo que a atmosfera da casa era claustrofóbica e a fazia mal. Enquanto isso, Philip só ouvia músicas com temas pesados e começava a usar uma jaqueta que ele customizou com caveira, facas ensanguentadas e uma cruz invertida. Aí já sabe, né? E quando ele foi questionado por essa vestimenta, ele só ria da cara dos pais sem dizer muita coisa. Então Carmen achou melhor ligar para o padre da paróquia que eles fazem parte para ter uma conversa com o filho. O padre conversou com o Philip e queria vê-lo novamente no dia seguinte. Só que Carmen recebeu uma ligação do seu irmão dizendo que o pai deles havia sido morto. Então ela pegou o primeiro voo para o Alabama e o Allen ficou sozinho com as crianças. Naquela noite, mais uma vez vozes, música fúnebre e o cachorro latindo a plenos pulmões. A cama começou a vibrar e Allen foi arremessado pro chão. Assustado, ele acendeu as luzes e foi até a sala, até que viu então uma silhueta olhando pela janela. Allen acendeu a luz e era Philip. Aliviado, ele pergunta se o menino estava ouvindo música. Ele diz que não. Então perguntou se ele estava escondendo alguém, algum amigo lá no porão. Ele respondeu que não também. E ele ainda disse que a casa já está cheia o bastante do jeito que está. A voz dele era mórbida e Allen sentiu um frio na espinha. Mas, no meio de todo esse caos, Philip venceu o câncer e ele entrou em remissão então. Uma notícia boa, pelo menos. Enquanto isso, as conversas com o padre continuavam sem grande avanço e o padre só constatou que ele estaria passando por mudanças da adolescência. Até que chegou o Natal, Ano Novo, janeiro de 1987 e a conta de luz chegou, o que deixou Allen enfurecido com o valor. Ele foi até o porão, brigou com Philip e Bradley e que deixavam a luz do abajur acesa a noite inteira. Então ele pegou todas as lâmpadas do porão e as guardou. Carmen veio falar com os garotos que eles deveriam ter ouvido o pai e apagado as luzes muito antes. E Philip solta, mas ele não é meu pai. O que choca sua mãe e o seu irmão. Philip então resolve mover sua cama e seus pertences para o outro cômodo, o de trás da porta francesa, onde as aparições eram vistas, deixando então Bradley sozinho no outro cômodo do porão. Naquela noite, Bradley vai até o quarto dos pais e diz que ele acordou com as luzes acesas do quarto, mas como se não tinham lâmpadas. Allen então desce com Bradley extremamente assustado e realmente havia uma luz estranha vindo dos soquetes, mas sem nenhuma lâmpada, até que tudo se apagou. Allen ficou aliviado e mandou Bradley dormir e esquecer isso tudo. Do outro lado do porão, Philip conversando com a voz que dizia a ele que Allen não tinha nenhuma fé no menino, não acreditava em nada do que ele dizia e que ele faria de tudo para que ele não se tornasse quem ele deveria ser. Philip concordava com tudo e a voz ainda pergunta para ele: "Quem que eu sou para você, Philip?" E o menino responde: "Você é meu pai, você é Deus." Eita, que o negócio tá ficando pesado, viu? Um certo dia, Carmen resolveu visitar sua amiga Tânia, que havia desaparecido depois do jantar, para conversar com ela sobre a casa. Na conversa, Tânia menciona um casal de investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren, e diz para Carmen ligar para eles darem uma olhada na casa, só para tirar as dúvidas das duas se era realmente assombrada. E como o casal morava na mesma cidade, seria fácil eles darem uma olhada. Carmen ficou intrigada, mas temia a reação do marido, já que ele estava bebendo e nervoso demais. Então Tânia deu a ela uma revista com um artigo sobre o casal que Carmen levou para casa para pensar sobre. Ela já estava se questionando se Philip sempre esteve certo sobre a casa. Certa noite, Philip chegou na sala onde todos estavam sentados assistindo TV e sentou-se no chão. Ele começava a murmurar coisas inaudíveis e a ter risadinhas. Allen ficou bravo e mandou o garoto calar a boca e sumir dali. Outro dia, Carmen deixou cair uma louça no chão e começou a chorar.
todos correram para ver o que era e ela pegou o esfregão e o balde e pediu então para Allen limpar o chão e ver o que acontecia. Novamente, o piso começava a soltar uma mancha avermelhada, parecendo sangue. Mas Allen dizia que o piso era velho e que soltava tinta e que eles iriam pedir para o dono para poder trocar. Outro dia, Bradley viu um garotinho correndo dentro do seu quarto no porão. Ele chamou sua mãe, que não viu nada, só Philip parado na porta francesa e com um desenho de um pentagrama em seu peito. Já chegando então em junho, um ano depois da mudança, Carmen recebe visitas de suas sobrinhas, Mary, de 12 anos, e Tammy, de 17. Philip estava em seu quarto no porão ouvindo heavy metal para abafar as vozes que os mostravam imagens de violência e de morte, que o garoto começava a desenhá-las para tirar de sua mente. Quando as primas chegaram, a voz disse que Philip, na hora certa, deveria ir vê-las e ainda comentavam que elas eram carne fresca no pedaço, carnes jovens e deliciosas. A mãe então desce para chamá-lo para jantar e ele recusa. Ela se diz então preocupada com ele e com as atitudes que ele tinha e que ele poderia conversar com ela. Mas Philip diz que isso é um assunto proibido, já que ele não pode falar sobre as vozes e os fantasmas mais ali. Ela teme que o câncer dele retorne, mas Philip diz que seus amigos não iriam deixar acontecer. E ela pergunta, que amigos? E ele responde, os meus amigos que moram nessa casa e que acreditam em mim. Carmen acabou olhando para o desenho do filho e era Allen morto, cheio de sangue. Ela se assusta e decide ir embora, enquanto Philip ri. No dia seguinte, Tammy confidencia à sua tia que não dormiu bem e que acha a casa estranha e ela sentia que havia mais alguém no quarto com ela além de sua irmã. Alguém andando pelo cômodo. Carmen já esperava que alguma coisa iria acontecer e conta para ela também tudo o que estava acontecendo e mais uma vez alguém fala que a casa era assombrada. Depois de Philip, Jennifer, Bradley e Tanya, foi a vez de Tammy. Semanas se passaram e Tammy ainda estava desconfortável com a casa. Se sentia observada e nauseada. Ouvia ruídos e não conseguia relaxar. Até que certa noite a voz acordou Philip, que foi até o quarto onde Mary e Tammy dormiam. E com a voz o comandando, ele tocava as garotas e as acariciava. Numa tarde, ele tentou atacar Mary, que foi impedido por Tammy. Assim que Carmen chegou em casa, Tammy contou tudo. Desesperada, ela ligou para a polícia, que prendeu Philip. Ele então foi levado para o centro de detenção juvenil e depois para um psiquiatra que o diagnosticou com esquizofrenia. Philip então deveria passar a noite na detenção para evitar que machucasse mais algum membro familiar. Tanto Allen quanto Carmen se sentiam culpados de que, em vez de ouvirem o filho sobre as vozes e verem seu comportamento e tentar ajudá-lo, eles gritavam com ele e o tratavam mal. No dia seguinte, Philip foi internado no Spring Haven Psychiatric Hospital. Antes de se despedirem do filho, ele somente disse: agora ele não vai poder conversar comigo, ele vai atrás de vocês, de todos vocês. Depois que Philip foi embora, Carmen imagina que a paz e a tranquilidade reinariam na casa e o ambiente tenso se cessaria. Mas era só o começo do terror ali. Na noite seguinte, em que Philip foi internado, todos estavam na sala assistindo TV e brincando até que a casa estremeceu 3 vezes em grande estrondo, o que parecia uma espécie de explosão dentro da própria casa. Allen vasculhou a casa toda e não encontrou nada. Naquela mesma noite, enquanto estava dormindo, Tammy sentiu uma mão pegar o seu pé e subir até a sua perna. A menina se levantou assustada da cama. Jennifer começou a ver vultos no seu quarto e uma sombra sair da parede até a porta e simplesmente desaparecendo. No porão, Bradley ouvia vozes sussurrantes e Allen Jr. tinha pesadelos e acordou gritando de dor, dizendo que parecia que uma abelha o havia picado diversas vezes. Na manhã seguinte, no café, pela primeira vez, Carmen quebra o silêncio em família sobre o que vem acontecendo na casa. Então, todas as crianças contaram o que aconteceu na noite passada e Carmen diz que acredita nelas. Finalmente! Mas
O Allen sai furioso da mesa, não querendo ouvir sobre esse assunto mais. Sempre os maridos que não acreditam nessas histórias. Na noite seguinte, Tammy foi novamente atacada no banheiro e começou a gritar. Allen tentou entrar para ajudá-la, mas não conseguiu abrir a porta. Nisso, houve outro grande estouro na casa, batidas nas paredes, com quadros caindo, as janelas vibrando, luzes piscando, e isso continuou por um bom tempo. Allen ainda tentava abrir a porta do banheiro, mas acabou caindo de dor no chão, dizendo que havia sido esfaqueado. Mas Carmen não encontrou sangue e nenhum ferimento, até que tudo parou. E uma voz maligna ecoou pela casa, dizendo que ninguém poderia ajudá-los, todos eram dele. Na manhã seguinte, Carmen ligou para o padre da paróquia e contou tudo a ele. No mesmo dia, ele foi até a casa e, mais uma vez, Carmen lhe contou a história. E ele ficou extremamente descrente de tudo, querendo dar explicações para o que estava acontecendo. Mas com tanta insistência de Carmen, ele fez uma bênção na casa e foi embora. Mas, obviamente, não ajudou. Naquele dia, ela foi atacada 2 vezes pela entidade maligna. E quando Allen chegou em casa, Carmen contou tudo para ele e ele se irrompeu em lágrimas e começou a contar para ela as coisas que ele vivenciou. Pela primeira vez, os dois concordaram que a casa era realmente assombrada. E durante as semanas que se passaram, a assombração continuava com objetos se movendo de lugar, vozes sussurrantes, vultos e aparições fantasmagóricas pela casa, um cheiro podre começava a pairar no porão e todos começavam a dormir praticamente juntos em 2 quartos próximos. Teve um dia em que Allen foi atacado por um bando de moscas que começaram a morar no porão. Ele começava a beber cada vez mais, o que preocupava Carmen, que rezava fortemente e não deixou sua fé ser abalada pelos acontecimentos. Certa noite, Tammy foi atacada novamente e correu até sua tia e as duas pegaram a Bíblia e começaram a ler juntas. Aí no quarto começaram a sentir a presença maligna. Um cheiro podre pairou no ar gélido, mas as duas continuavam a rezar, até que Tammy foi arremessada na cama e atacada. Enquanto Carmen rezava, o rosário se despedaçou em vários pedaços. Allen chegou e ligou para o padre, que nada ajudou. Carmen ainda rezava e rezava, mas só depois de muito tempo tudo parou. Ela então correu para o andar de baixo, pegou a revista e discou um número. Na manhã, bem cedo, Ed e Lorraine Warren chegam na casa e são recebidos pela família. A entrevista se inicia e Carmen conta todos os acontecimentos que aconteceram até aquele momento. Durante a entrevista, Lorraine começa a andar pela casa para captar qualquer tipo de energia. Ela começa na sala de jantar e depois vai para o porão. No quarto de Bradley, lá embaixo, tudo parecia bem, mas quando ela passou pela porta francesa, no quarto de Philip, tudo mudou. Ela sentiu náuseas, uma vibração estranha e desconfortável. Quando ela avançou para o cômodo com a plataforma de cadáveres e a talha elétrica, aí piorou. Ela foi atingida por uma onda gélida e começou a ter visões de um homem mexendo em cadáveres e como eles o apalpava de modo sexual. Vocês estão entendendo, né? Enquanto ele ria descontroladamente, Lorraine ficou perplexa com as cenas e voltou de seu transe, respirando fundo e coração acelerado. Voltando até a sala, Lorraine diz que é uma manifestação demoníaca que acontece em 5 estágios: invasão, infestação, opressão, possessão e morte. E diz que alguém ali deveria ter dado permissão para invadir a casa e que, devido aos relatos, a família já estaria no estágio da opressão. Ed diz que vai deixar 1 ou 2 pesquisadores que trabalham com eles para que pudessem gravar e documentar tudo e enviar à igreja para que pudessem fazer um exorcismo na casa. Naquela noite, os pesquisadores chegaram e já montaram os equipamentos, câmeras, gravadores em cada cômodo da casa. Dentre eles, havia o neto dos Warren, Chris McKenna, e o sobrinho deles, John Zaffis. Os
Os novos ataques foram visões para desestimular os Snedeker de que eles pudessem derrotar essa força maligna da casa. Primeiro, Allen teve o pesadelo de que ele havia morrido e foi recebido por Jesus, mas não Jesus Cristo, mas um de rosto retorcido e mutilado. Depois, Carmen entrou em transe e se viu num lugar escuro e um homem gritando para ela que o Deus dela era fraco e nada podia fazer para ajudá-la, que a família dela pertencia a ele agora. Outros vultos apareciam e olhavam para ela tentando intimidá-la. Quando ela percebeu, ela estava presa num poço profundo e tentava sair de lá, mas sem sucesso. Depois, ela estava numa escada de chão batido, cruzes de todos os lados e uma pequena luz no fim do túnel, e mais uma vez a voz dizendo que a família pertencia a ele agora. Depois de muito tempo, Carmen saiu do transe e todos estavam ao redor dela, orando para que ela retornasse. Depois levaram Carmen até o quarto para descansar e quando o transe dela parecia recomeçar, Allen gritou para pegarem ele em vez dela e uma força invisível o arremessou longe no quarto. E aí ele foi atacado e as preces de nada adiantaram. E pelos próximos dias, as manifestações continuaram as mesmas. Objetos mudando de lugar, ataques físicos, odores podres, e Ed e Lorraine faziam algumas visitas para ver como estavam e faziam rodas de oração com a família. Certa noite, Lorraine viu o homem no corredor com roupas sujas e largas e cabelos pretos e crespos e longos. Ele começou a dizer coisas horríveis que fazia com os cadáveres e como ele gostava disso e falou que estava pronto para atacar de novo, perguntando se Lorraine gostaria de assistir e fazendo gestos obscenos. Lorraine correu assustada para Ed, ele contou o que viu e disse que já estava na hora de enviar tudo para a igreja. Na manhã seguinte, o padre demonólogo George vai até a casa para fazer uma nova bênção a pedido dos Warren. E naquela noite, ele retornou com o padre Gary para realizarem uma missa. Eles se sentaram numa mesa e começaram a orar em latim. Carmen e Tammy perceberam uma aura escura se aproximando dos padres. E tanto as duas garotas quanto o investigador Chris começaram a sentir mãos e dedos apalpando seus corpos. Mais um ataque. Nos dias seguintes, os ataques e os pesadelos continuavam como retaliação à missa e parecia que nada iria se resolver. O pesquisador John recebeu uma visita fantasmagórica de uma mulher de aparência reptiliana repetindo para ele se ele sabia o que era feito com os corpos deles lá embaixo, e John rezava alto para a mulher ir embora. Ed e Lorraine pressionaram cada vez mais o padre George para uma resposta da igreja, até que dias depois, finalmente veio. A igreja concedeu o exorcismo e quem ficaria encarregado dele seria o padre Sean Nolan. E assim ele começou a sua preparação, que demora cerca de uma semana, desde orações e jejuns para ele se preparar espiritualmente e fisicamente para a batalha. Chegou o dia, 6 de setembro de 1988. O dia do exorcismo. O padre pediu para que as crianças não estivessem presentes e foi até a casa para que todos ali pudessem confessar seus pecados e receber a absolvição. Depois abençoou a casa e realizou uma missa de purificação. E assim o exorcismo começaria. Estavam presentes Ed, Lorraine, Carmen, Allen, Tammy e os investigadores Chris e John e, claro, o padre Nolan. Quando começou, Ed notou que o padre iria realizar o ritual romano para exorcizar uma casa, algo que ele nunca havia visto antes nos seus 42 anos como demonologista. Então ele percebeu que a coisa era séria mesmo. Carmen Tammy sentiu então as cutucadas e os toques gélidos e fortes aos seus corpos. Allen ouvia vozes, o xingando e tentando fazê-lo sucumbir e desistir. Quadros começaram a chacoalhar, itens começaram a cair do chão, as cruzes caíram das portas e Ed começou a passar mal. Seu braço latejando, começou a suar e sentiu seu coração batendo cada vez mais forte. Seria um ataque cardíaco? Ele pediu a Lorraine para ele sair de lá. 4 horas passaram e o padre ainda estava recitando incansavelmente. Os ataques ficaram cada vez mais fortes, com arranhões, todos começaram a tontear, as vozes começaram a ecoar pelas paredes e começaram os espíritos a aparecerem nus e cadavéricos,
tanto homens quanto mulheres, e um odor horrível pela sala. Mas o padre não se deixou vencer e ficando mais firme ainda e falando cada vez mais alto, e tudo parou. Ele se levantou então, pegou a água benta e começou a ir de cômodo a cômodo. Ed estava se recuperando de um ataque cardíaco mesmo e em breve teria que ir para o hospital. O padre benzeu Ed e todos da casa. O exorcismo funcionou. A casa parecia leve e iluminada. Meses depois, Mary e Tammy retornaram para casa no Alabama. Philip recebeu alta, mas se recusava a voltar para casa. A relação dele com os pais estava extremamente abalada e finalmente a família conseguiu se mudar depois de 2 anos de inferno e nunca mais voltaram para aquela casa. Como todos os casos dos Warren, sempre há aqueles que não acreditam na história e dizem que tudo era uma farsa. Uma farsa da família para lucrar em cima de uma falsa assombração para poderem apagar os aluguéis atrasados. Alguns vizinhos não acreditavam e amigos de Philip da escola ainda diziam que ele adorava contar e inventar histórias, além de que ele tinha laudo de esquizofrenia. E até mesmo uma ex-moradora da casa em 2009, Susan Trota Smith, veio a público falar que já morava na casa há 10 anos e nunca aconteceu nada com ela. Até mesmo o próprio autor, desse livro aqui, o Ray Garton, comentou que o livro era uma mentira e que a família pediu para ele inventar histórias, já que a família tinha relatos ali conflitantes. Contrataram ele para escrever uma história e capitalizar em cima disso. Mas será que era verdade ou era realmente tudo uma mentira? O câncer de Philip entrou em remissão, como eu disse para vocês, mas infelizmente retornou. E em 9 de janeiro de 2012, ele faleceu aos 38 anos. Mas não temos muitas informações do restante da família atualmente, porém parece que Carmen e Allen se separaram. Os novos moradores da casa comentam que não tiveram nenhum problema sobrenatural. Eu montei todo esse roteiro desse vídeo baseado no livro da Dark Side, Ed e Lorraine Warren, Lugar Sombrio, que o próprio autor, falou que era uma mentira. Então, assim, o caso se tornou famoso também e em 2002 ganhou um filme para TV chamado A Haunting in Connecticut, que mais tarde virou uma série do Discovery Channel chamado A Haunting, ou Assombrações no Brasil, que teve 12 temporadas entre 2005 e 2022. Eu assistia essa série direto e morria de medo quando criança. Sério mesmo. E esse filme e alguns episódios vocês podem até mesmo assistir aqui no YouTube, mas boa sorte, viu? Eu não tenho coragem de assistir de novo, não. Em 2009, a história também seria adaptada no filme Evocando Espíritos, que é completamente diferente da história real, que eu tenho na minha coleção, como vocês estão vendo aqui, E no vídeo de quinta, eu revisitei também esse filme, trazendo a análise completa. Tá bem legal, vou dar uma conferidinha lá depois. Mas e aí, o que acharam dessa história? Conheciam? Acham que tudo era real ou invenção? Ou quem sabe um misto dos dois? Comentem aqui, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e domingo que vem temos o segundo episódio contando o famoso caso do cemitério Union com a mulher de branco. E também vocês podem assistir a primeira temporada completa de Arquivos dos Warren aqui nessa playlist.